Muito obrigada. Eu começo agradecendo ao Sintufes e saudando tanto o Wellington, né, quanto o Michel, Silas, o Toninho, que estava por aí, deve estar nos ouvindo, talvez, tentando reconectar-se, e o Everton, que está nos ajudando aí nos bastidores. Importantíssimo debate nesse momento, que nós participamos com toda a nossa força. Estou aqui em nome da diretoria atual da ADUFES, a Gestão Propositiva e Plural. Nós, inicialmente, então, portanto, eu quero mencionar que a minha breve fala vai focalizar a reforma administrativa e pontuar, de algumas formas, os desafios que temos diante de nós enquanto instituição. A gente, como já mencionou o Wellington, a ADUFES, o Sintufes, também o DCE, junto de cerca de 40 entidades, tem atuado no que nomeamos nesse momento. Essa semana a gente tirou o nome para esse movimento, que já vem se articulando desde setembro, que foi quando a reforma foi enviada, a reforma administrativa foi enviada para o Congresso. A gente vem se articulando, e o nome dessa organização é Movimento em Defesa de Direitos e por Serviços Públicos de Qualidade. A nossa compreensão é que, neste momento, é muito mais do que uma granada, trata-se de uma bomba nuclear, né, que está sendo colocada no bolso, no colo, né, nos espaços onde os servidores estão atuando, no sentido mais importante de sua função, que é de atender a população brasileira. Então, de início eu digo da importância desse debate ser feito, da importância, sobretudo, de debates como esse serem promovidos pela universidade, pela administração central da UFES, e nós queremos abrir esse diálogo. Temos representantes de setores, né, da gestão da universidade aqui, que eu já cumprimentei, né, Michel e Silas, e vamos abrindo esse diálogo para que a gente consiga ampliar a análise, a crítica e o engajamento para rechaçarmos a reforma administrativa. E por que eu estou argumentando aqui sobre o rechaço necessário dessa reforma? Porque não se trata de uma reforma no campo da administração pública apenas. Trata-se, como a gente já tem dito em diversos textos e análises da ADUFES, trata-se de uma reforma do Estado brasileiro. E não há qualquer legitimidade para se alterarem 27 trechos da Constituição de 88 para se fazerem 87 inserções e chamar isso de uma reforma administrativa. Isso precisa ser assumido por quem está propondo isso, por quem está apoiando e por quem está se silenciando a respeito disso, que é uma reforma de um Estado que se quis pela Constituição de 88. Eu digo, repito, que se quis, não necessariamente que conseguiu efetivar essa sua natureza, que se quis um estado de bem-estar social, e que com essas medidas a serem implementadas por essa reforma, se transforma num estado de bem-estar empresarial, né? Então, a partir dessas medidas que estão colocadas, dos diversos eixos em que ela se apresenta, você vai ter uma secundarização da participação do Estado em relação à iniciativa privada, que passaria a ter prioridade. Não se trata apenas de abrir todas as esferas do serviço público à iniciativa privada, às organizações sociais, como já acontece com a EBSER na área da saúde, né? Não se trata apenas disso, se trata de uma perspectiva muito mais profunda, que traz, portanto, a alteração da natureza mesma do Estado brasileiro. A gente tem uma discussão muito importante a fazer sobre a estabilidade do servidor. A gente tem material, conteúdos que podem ser disponibilizados pelo Sintufes, já houve um curso que vai poder subsidiar essa discussão, mas eu quero só fazer uma observação a respeito da estabilidade do servidor, né? Antes disso, se me permitem um parênteses, a nossa discussão, a nossa crítica e o nosso engajamento contra essa reforma, ele precisa ser pensado como uma defesa dos interesses da população brasileira, em primeiro lugar. Não se trata de servidores que estejam supostamente defendendo as suas próprias causas individuais. A estabilidade do servidor, por exemplo,
para além de uma questão da sua condição individual, é um instrumento para que se construa esse estado de bem-estar social que é previsto, que é a forma mesmo estabelecida pela Constituição de 88, né, o tal Estado republicano. Então, a estabilidade ela é necessária, porque ela dá garantias aos servidores de que eles poderão exercer plenamente as suas funções sem retaliação, sem pressão de governo que vem e que vai, que sai e que fica, mas como parte mesmo da estrutura do Estado. Então, trata-se de uma reforma que estabelece um Estado pequeno, mínimo, cada vez menor para a população e cada vez maior, máximo, Estado mãezão, mãezona, paizão para o empresariado. Né? É uma reforma, e eu estou aqui tentando fazer uma breve caracterização na compreensão de que não temos subsídio suficiente e por isso que precisamos fazer esse debate de modo amplo, em todas as esferas da sociedade e de modo que nos interessa mais especificamente na universidade. Precisamos continuar fazendo a caracterização da reforma administrativa. Precisamos continuar identificando os pontos e mostrando de que maneira eles são totalmente contraditórios, inverídicos. É uma reforma que se baseia em mentiras. Mentira a respeito de uma suposta inoperância do serviço público, mentira a respeito, por exemplo, de uma porcentagem supostamente grande demais de servidores públicos, quando, na verdade, muitas vezes, quando esses agentes do empresariado, das elites políticas e financeiras desse país, quando querem fazer as suas análises, eles adoram mencionar os países europeus ou os Estados Unidos como modelo para as suas análises de fundo de quintal. Desculpa essa expressão, mas essas análises entre aspas, né? Mas seria um momento da gente dizer, mas é isso mesmo? A gente está falando que nós temos um Estado muito inchado em termos de porcentagem, de número de servidores públicos, né? Então, você compara com outros países, você vê que o Brasil tem uma porcentagem muito menor do que muitos desses países ditos desenvolvidos, né? E que, na verdade, na divisão internacional do trabalho, são esses países que nos oprimem, né? E que se valem da relação capital-trabalho, da relação dos países periféricos com os países hegemônicos. Então, a lógica que está estabelecida também pela reforma é uma lógica autoritária, porque além da exclusão, né, além de cair, de propor que caia a estabilidade do servidor, ela também se baseia numa concessão de poderes plenos ao executivo. Né, autonomia para fundir, extinguir carreiras, órgãos públicos, né, baseado, então, numa lógica que vai, numa racionalidade que vai fragilizar, né, a relação do servidor público com as instituições em que eles estão lotados. Né? Você imagina se tivesse, como estaria hoje o servidor que multou o então deputado Jair Bolsonaro? Será que ele teria sido exonerado? Será que ele teria sido mantido no cargo? Né? Os servidores ligados ao campo do meio ambiente, por exemplo, jamais tiveram tantos processos administrativos e tanta perseguição como estão tendo hoje. E a gente não precisa nem perguntar por quê. Existe toda uma orquestração de forças, né, do agronegócio, ligados ao meio ambiente, que precisam, na verdade, enfraquecer esses servidores que estariam ali atuando como parte mesma da estrutura do Estado. Então, a concessão de plenos e amplos poderes a um governo que vem, que vai, coloca, portanto, o serviço público à mercê, né, diante de pressões que vão se contrapor aos interesses mesmo da população, aos interesses mesmos da população brasileira. Eu acho muito importante mencionar, não sei como é que eu estou de tempo, Wellington, você pode me dizer? Hello? 3, ok. Eu te avisei antes de você me avisar, então. Estamos aqui. Bom, eu acho que... 3 minutos. Obrigada, querido. Muito obrigada. Então, assim, essa é uma reforma que atinge todas as instâncias, como a gente disse, do serviço público, do executivo municipal, estadual e federal, né, de forma perversa, né, porque atinge a população, que é aquela a quem o Estado deve garantir serviços públicos de qualidade. Né? Já mencionei já mencionei o fim da estabilidade, né, do servidor,
menciono o fim do concurso público, que vai trazer de volta práticas de apadrinhamento, de empreguismo, como é que vão ser selecionados os servidores. O fim do regime jurídico único, que é uma questão importantíssima, que vai aprofundar, né, ainda mais a desigualdade que já nos constitui, né, entre servidores dessas diversas esferas, porque vai possibilitar, por exemplo, contratação de servidores de forma mais precarizada, né? Já falamos da estabilidade do emprego, o afrouxamento contratual de serviços, por exemplo, com a iniciativa privada, vai escancarar o setor público a essa iniciativa, né, privatista, que visa sempre o lucro e não o atendimento da população. E portanto, a gente precisa não apenas fazer o debate entre nós, não apenas caracterizar essa reforma, ir mais a fundo, temos um corpo nessa comunidade acadêmica, um corpo de inteligência imenso em todos os segmentos. Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa não apenas fazer a discussão entre nós, mas nos articularmos, né? Construirmos aqui, fornecermos uns aos outros subsídios para que a gente se articule e se engaje, porque trata-se de uma tentativa flagrante de nos destruir. Trata-se de uma tentativa, de uma investida, né, inequívoca de extinguir, de transformar o serviço público no quintal do empresariado no Brasil, que, na verdade, vai só reforçar aquilo que o Brasil nunca deixou de ser, que é um Estado patrimonialista, a Casa Grande, a senzala, que agora vai, de forma mais faceira e garbosa, desfilar no meio do serviço público. Então, eu conclamo, eu convoco a todos os membros da comunidade acadêmica, incluindo a sua gestão, para que a gente encare com a altura que o nosso momento histórico pede de nós, dos servidores, dos docentes, dos técnicos administrativos, dos estudantes. Nós não podemos nos silenciar e dialogar ou apenas atender convites para estar em lives. Isso é se silenciar. Nós temos que promover essa luta. Mantenhamos-nos engajados nesse movimento que já ganha aqui no Estado expressão, que é dessas 40 entidades, 4 centrais sindicais, dezenas de sindicatos, coletivos, fóruns, conselhos, para que a gente rechace a reforma administrativa. A começo de conversa, estamos todas e todos aprendendo sempre, viu? Não importa a área, não importa a idade, né? Não sei. Ah, Toninho voltou, que bom. A gente fica caindo e voltando, né, Toninho? Toda hora. Mas, assim, a luta nos ensina muito, a luta nos impulsiona, né, nos empurra para as aprendizagens todas que a gente tem que continuar fazendo o tempo todo. E uma delas é de não nos intimidarmos, mas de termos coragem, né? E, nesse sentido, eu vou salientar algo, assim, para falar isso, para ter coragem. Nós não precisamos ter uma reforma administrativa, nem tampouco um futurice, para ver dentro das instituições federais, dentro das universidades, eu vou falar da minha universidade, da UFES, a gente não precisou para ver se naturalizar uma perspectiva privatista de várias formas. A gente não precisou da reforma e já vive isso. A reforma vem de forma mais aguda nos convocar à luta para arrancar pela raiz um mal que já está entre nós, né? E eu falo que é um mal porque eu estou pensando a partir dos trabalhadores que precisam de uma universidade pública, gratuita, laica, de qualidade socialmente referenciada, e que com a naturalização, esse tornar-se comum a cada dia, de um jeito privatista de tratar das questões da universidade, a gente vai excluindo, segregando os trabalhadores desse espaço, né? Então, a gente já tem tentativas de empresas da Vale, através do Renova, da Samarco, de trazer, de pautar nossas pesquisas, de chamar o que aconteceu em Mariana de acidente. Chegam a nós mensagens por e-mail de proposta de pesquisa dessa natureza, de parcerias. Essa palavra parceria não poderia ser mais emblemática daquilo que a gente tem que rechaçar. Parceria jamais. Nós não nos aliaremos com aqueles que querem nos matar. Vai fazer parceria em outro lugar, arreda.
como é que fala? A porta da rua é serventia da casa. Essa é a nossa função enquanto servidoras e servidores públicos. Então, estou dizendo que a reforma, de um jeito muito mais escancarado, exibe as vísceras do que a gente já tem aqui dentro da nossa instituição, contra o qual nós temos que lutar a cada dia, em todas as esferas. Ensino, pesquisa, extensão, na administração, nas nossas publicações, sempre tem uma tentativa insidiosa de ir penetrando nos espaços, trazendo perspectivas que não são interesse dos trabalhadores, que são aqueles que nós temos que defender dentro de uma instituição pública. Não quero me prolongar, mas quero mencionar, portanto, que a gente tem uma solicitação, enquanto a DUFES, SINTUFES e DCE já protocolizada, para que haja uma apreciação de um documento que nós produzimos por parte do Conselho Universitário, para que haja a reativação do Comitê em Defesa da UFES. Né? Nós esperamos conseguir abrir esse diálogo que se torna cada dia mais fundamental. Nós não podemos nos furtar, nem enquanto entidades sindicais, nem enquanto entidade representativa dos estudantes, e muito menos enquanto administração central. Não podemos nos furtar a fazer esse debate e a regimentar a luta contra a reforma administrativa. Então, são áreas, não apenas como a educação, mas o INSS, os bancos públicos, o SUS, né, entre tantas outras em que a população ainda encontra alguma forma de acesso aos serviços públicos, né, de que precisa, que estão sob total ameaça. A universidade tem condições de fazer esse debate, de fazer com que esse debate alcance a população, de trazer a população para o lado da luta dos trabalhadores. Né? Esse governo, então, ele afirma que a reforma tem o objetivo de cortar gastos, uma reforma fiscalista, né? Como se o atendimento à população através do serviço público que a gente oferece fosse, de fato, o motivo do esvaziamento dos cofres públicos. Então, eles responsabilizam o serviço público, enquanto os banqueiros, os grandes empresários enchem os seus bolsos através do sistema da dívida pública, que transfere os recursos públicos para o setor privado, para o mercado financeiro, através das isenções e desonerações fiscais, através da inércia, até hoje, de nenhum governo que tocou, levou a cabo, né, a taxação das grandes fortunas. Né? E aí, diante disso tudo, os serviços públicos e os servidores atuam para atender a população, que constrói e sustenta o país com seus impostos, com seu trabalho, com o suor de seu rosto, né? E temos contra nós também, além de um Estado genocida, miliciano, hoje, privatista, patrimonialista, a gente tem uma mídia comercial, patronal, né? E ela tenta jogar o governo, junto com o governo, ela tenta jogar a população contra os servidores, até culpando a gente pela crise sanitária, pela crise econômica, pela crise política. Tudo isso para esconder quem de fato tem privilégios, quem de fato traz os interesses do povo e adota práticas corruptas como esse governo e seus aliados. E o silenciamento diante disso tudo, ficar silencioso, é ser conivente. Portanto, a gente conclama novamente, usando esse mesmo verbo que eu usei antes, né? Os segmentos, a base do SINTUFES, a base da DUFES, os estudantes e a administração central, para que a gente se junte aí com todas as nossas forças, com todo o nosso conhecimento, com a nossa energia. Que tempo será isso, se não for hoje? Quando será isso? Toninho muito bem falou, me emocionei com a sua fala, muito bem falou, é agora ou agora. Portanto, deixo essa minha contribuição, já muito agradecida pela interlocução com os demais membros da mesa. Um abraço e a gente se encontra nas lutas.